Olá, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, hoje é a nossa aula de número 15. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, já curte esse vídeo, compartilha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de assistir as aulas anteriores, tá? Combinado? A aula de hoje nós vamos estar falando sobre criados para ser da família de Deus. Esse é um propósito que Deus tem nas nossas vidas e nós fomos criados para pertencer à família dele, à família de Deus. Tem algumas pessoas aí entrando na live, né? Quem está assistindo pelo YouTube já está gravado, já está postado aqui no canal para que essa aula fique disponível. Mas você que está entrando aqui agora ao vivo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Esperar um minutinho aí. Se você está assistindo o vídeo gravado, tem que ter paciência, né? Porque às vezes você começa a assistir um vídeo, aí tem que esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, porque esse vídeo foi gravado ao vivo, né? Ok? Mas já quero começar. Não quero tomar o seu tempo. Criados para ser da família de Deus. Nós vamos falar sobre família hoje, mas uma família diferente, tá? Família de Deus. Eu quero ler com vocês em 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Ok? Olá, Grace, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ajuda a compartilhar esse vídeo aí. Quando nós falamos sobre família, né? Hoje nós vamos falar sobre nós fomos criados para ser da família de Deus. E nós fomos chamados de filhos através de Jesus Cristo. Nós fomos adotados, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a vontade de Deus, através de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então, essa aula de hoje é bem simples, eu creio que não vamos usar muito tempo. Mas quando nós vemos Deus, com a forma em que ele se apresenta como um Deus único, mas em três âmbitos, em três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele ama relacionamento. Se a gente for ver ao longo da Bíblia o quanto Deus é apaixonado por relacionamento, o quanto Deus deseja se relacionar com a gente. Deus, ele criou o ser humano, depois da queda de Adão, houve o pecado, houve a morte. Ali, a partir de Adão, nós que nascemos aqui no planeta Terra, depois da queda do homem e da mulher, depois do pecado, depois que começou a ter a morte, a gente era apenas criatura de Deus. A gente era apenas seres humanos aqui, criados por Deus, mas quando ele nos chama para sermos filhos, assim como nós lemos, ele nos predestinou para ele, para a adoção, ele nos adotou como filhos, porque Deus ele deseja que sejamos chamados de seus filhos, e nós chamamos ele de Pai, mas é através de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala assim: ô filho de Deus, a gente fala para qualquer pessoa, né? Ô filho de Deus, né? A gente tem essa mania de falar assim: o fulano lá, o filho de Deus. E às vezes a gente não entende isso. E muitas vezes nós chamamos alguém de criatura, né? Ô criatura, muitas vezes a gente fala, né? Mas nós somos criaturas até o momento em que nós não temos uma aliança com Jesus. A partir do momento que nos relacionamos com Jesus e nós fomos adotados por Deus através de Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, em Jesus Cristo, nós fomos adotados e nos tornamos filhos verdadeiramente, né? Quando a gente vê o relacionamento de Deus, quando ele vai criar o homem, por exemplo, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Deus estava falando com seres que pertenciam a ele, que fazia parte dele, que era ele, através de um relacionamento, ele mostrando a importância do relacionamento e construindo o homem para ser a sua imagem e conforme a sua aparência, conforme a sua imagem, conforme a sua característica. Deus, ele sempre desejou um relacionamento com a humanidade. Então, a gente vê ao longo da palavra de Deus, Deus se manifestando a pessoas, aparecendo para algumas pessoas e desejando ter um compromisso, um relacionamento. Deus, ele fez um compromisso com Abraão, Deus selou esse compromisso com seus filhos, né, com seus descendentes, Isaac, depois com Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Mas através de Jesus, nós recebemos o título de nos tornar filhos de Deus. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros, né? Mas através de Jesus. Antes, no Antigo Testamento, através da fé. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. E em Jesus, nós não somos apenas amigos, nós somos filhos de Deus. Isso é muito mais. Nós vamos falar sobre, primeiro, nós somos humanos, nós somos de uma família carnal, de uma família natural, de uma família humana, quando nós nascemos. E nós nos tornamos da família de Deus, que é uma família espiritual, uma família para a eternidade, a partir do nosso segundo nascimento. Quando nós nascemos aqui na Terra, nós nascemos para uma família carnal, uma família humana. Mas quando nós nascemos de novo, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus. Quando nós falamos de família, porque o tema dessa aula hoje é criados para ser da família de Deus. Esse é o tema, é o título da nossa aula de hoje, da aula número 15. Mas quando nós falamos de família, a família, ela herda algumas coisas, né? Você tem a sua família aí, a sua família biológica, né? Sua família humana aqui na Terra. Nós herdamos o nome, né? O nome, o sobrenome. Quem escolheu o teu nome? Não foi você. O seu nome, quem escolheu, provavelmente foi seu pai ou sua mãe, pessoas da sua família. Não foi o médico, não foi pessoas de fora. Mesmo que tenha sido o médico que fez o parto quando você nasceu, não, mesmo que essa pessoa escolheu o teu nome, o seu sobrenome não tem a ver com outras pessoas. O teu sobrenome tem a ver com a tua família, certo? Com a tua família biológica. Ou com a tua família que te adotou, entende? Então, falando de família biológica, falando de algo humano, a família onde você foi gerada, né? Onde você foi gerado. Se você não foi gerado, aliás, se você não conviveu com a sua família biológica, porque muitas pessoas foram adotadas ao longo do tempo, né? E às vezes logo quando nasceram, carrega ali algumas características da família biológica e algumas coisas da família adotiva. E isso faz parte de uma família humana aqui na Terra, uma família carnal, uma família terrena, né? Nome, sobrenome, nós herdamos a aparência, né? Algumas pessoas que me vê e falam assim, nossa, você parece a sua mãe. Aí algumas falam assim, nossa, você é a cara do seu pai. Eu tenho uma mistura, assim, do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus, tenho orgulho disso. Ainda bem que eles são bonitos, né, gente? Graças a Deus, são lindos. Mas a aparência física, o formato do rosto, o formato do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, tudo isso é uma herança genética que nós temos da nossa família. E é inegável, né? Eu vejo, por exemplo, a família do meu marido, eu vejo as minhas cunhadas, eu tenho 7 cunhadas. A gente olha assim, ó, parece que foi feito em série, sabe? Tudo muito parecidas. Parece que Deus foi usando a mesma forma ali, fazendo eles, né? Aí a gente olha a carinha deles, tem um pouquinho da minha sogra, tem um pouquinho do meu sogro, que já faleceu, mas a gente vê por foto. Isso é o que? Uma herança genética, né? Isso faz parte da família. É inegável. Você faz parte da sua família. Talvez você vai dizer assim, não, ó, o pastor tá rindo aí, ele tá colocando carinha de riso, ó. Tô vendo aqui a Lucinha, a Adriele, a Grace, a Help. Deus abençoe vocês, viu? Tião, a Maria das Dores, Deus abençoe vocês, viu? Mas é verdade, gente, a família, a gente, mesmo que a gente não queira, né? Esses dias a minha filha tava falando assim, mãe, eu não podia ter puxado pro meu pai na questão das vistas, eu queria enxergar bem, porque o pai enxerga perfeitamente, né?
Agora que ele tá usando óculos, gente, mas é para leitura, tá? Mas de longe ele enxerga muito melhor do que eu de óculos, né? Aí a Tawane usa óculos e o grau dela é forte, igual o meu. E aí ela falou assim, podia ter puxado para ele naquilo que é qualidade, e não no defeito, né? Não puxar para minha mãe no defeito, né? Então, assim, nós não escolhemos as nossas características e isso faz parte da natureza, isso faz parte da nossa genética, não tem como escolher. Nós não escolhemos onde nós nascemos, nós não escolhemos que tipo. Se fosse escolher, você ia falar assim: eu queria nascer numa família rica, né? Queria nascer numa família que tem o cabelo de tal jeito, né? Que às vezes a gente acha que tem cabelos mais bonitos que os outros e. Na verdade, é tudo muito bonito, né? Tudo que Deus fez é muito lindo e muito perfeito, né? Você é uma pessoa linda e perfeita do jeito que Deus te fez e do jeito que a sua família é. Mas aí, assim, nós carregamos essa aparência na gente. Aí nós carregamos também privilégios, né? Algumas coisas, a tua família talvez tenha alguns privilégios e você tem esse privilégio por pertencer a essa família, né? Nós temos também acesso. Você tem acesso... hoje eu tô na casa da minha mãe, viu, gente? Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais. Eu tenho acesso. A casa dos pais, a casa da família, nós temos a liberdade. Eu tenho a liberdade de ir lá abrir a geladeira, comer alguma coisa. Eu tenho a liberdade de ir lá fazer um tereré, fazer um suco, qualquer coisa que eu quiser, porque eu tenho esse acesso. Eu tenho essa liberdade. Porque eu estou na minha família, eu estou dentro da casa dos meus pais, né? Meus filhos têm acesso à minha casa. Meu filho hoje casado, ele tem acesso à minha casa, né? Ele tem até a chave da minha casa, gente. Olha, deixa eu contar um segredo aqui pra vocês. Ele tem a chave da minha casa. Aí, esses tempos atrás, ele falou, mãe, eu vou entrar na tua casa que eu tô com a chave aqui. Eu falei, filho, você é de casa. E isso é o quê? É acesso. E só tem acesso quem é da família, né? Nós temos também a intimidade. Eu tenho a intimidade de a hora que meu pai vai para o quarto, vai deitar para dormir, eu tenho intimidade de ir lá, dar um beijo nele. Eu tenho intimidade de ir lá, se eu quiser deitar junto, deitar no meio deles dois. Isso é o que? Intimidade. Essa intimidade é uma coisa que uma pessoa estranha jamais iria fazer. Jamais uma pessoa estranha iria entrar aqui e deitar na cama do meu pai com ele, né? Então isso é o que? Intimidade. E nós também temos herança, né? Algumas famílias têm heranças muito grandes e prósperas a respeito de dinheiro, mas não é somente de dinheiro. Herança se trata também de caráter. Eu acho que a maior herança que os nossos pais pôde deixar para a gente são os ensinamentos, o caráter, uma cultura familiar. E isso nós herdamos. Seja bom ou seja ruim, nós herdamos. Algumas pessoas herdam dívidas dos seus pais, algumas pessoas herdam dinheiro dos seus pais, algumas pessoas herdam uma cultura abençoadíssima, uma cultura bacana, legal, e algumas pessoas herdam uma cultura desgraçada, né? Uma cultura de coisas negativas. Então isso não tem como fugir. Nós somos muito a cópia dos nossos pais. Nós repetimos muito aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia. Eu tenho trabalhado muito com pessoas, lidando com pessoas na terapia, quando eu estou atendendo como terapeuta, e eu vejo assim o quanto existe muito forte um ciclo, um padrão de repetição nas famílias. O quanto as filhas repetem as atitudes da mãe, o quanto os filhos repetem as atitudes do pai, porque isso é uma herança comportamental. E essa herança não tem como fugir, isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas enfim, nós fomos chamados para ser da família de Deus, ok? Então, tudo isso nós precisamos buscar essas características também na família espiritual, que é a família de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, deixa eu abrir aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Diz assim: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Há muitas heranças, há muitas coisas que nós herdamos de Deus através de Jesus Cristo.
O Pai, ele nos promete, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele nos promete suprir todas as nossas necessidades. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui que eu marquei. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha só o que Paulo escreveu aos Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, né? Em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. O Pai, ele tem uma função de provedor. Essa é a função de um pai dentro de uma família. E o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses assim, olha, o Pai, como provedor, ele vai suprir todas as suas necessidades. Gente, se a gente for falar a respeito de promessas, a respeito da vontade do Pai em nossas vidas, a respeito das heranças de Deus em Jesus Cristo, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando, porque a Bíblia ela é repleta de promessas que nós podemos receber a partir do momento que nos tornamos da família de Deus. Não é, as promessas de Deus não é para qualquer um, não é para uma pessoa que está lá, perdida lá, como que eu vou dizer, apenas uma criatura. As promessas, elas são herdadas por pessoas que se tornam filhos de Deus. Aqui na Terra, nós já herdamos algumas coisas de Deus. Alguns comportamentos, nós precisamos nos tornar parecidos com Ele. Se nós, através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, a gente tem que, no mínimo, começar a trabalhar em nossa personalidade, em nosso caráter, em nossa vida espiritual, porque nós estamos em aperfeiçoamento para cada dia mais nos parecer com Ele. E nós nos tornamos parecidos com Cristo, parecidos com Deus, à medida que nos relacionamos com Ele. Não existe uma mudança em nós sem relacionamento com Jesus. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós começamos a adquirir comportamentos e adquirir aparências, né? Aparências da família, não aparências físicas. Muda um pouquinho a aparência física, eu acho que dá uma melhorada, viu? Tem um monte de gente aí que eu conheço, inclusive eu, que depois que nós aceitamos a Jesus na nossa vida, que nós começamos a nos relacionar com Ele, nós ficamos mais bonitos, né? Isso é um fato, tá? Tem gente aí, ó, se você concorda comigo, levanta sua mãozinha aí e fala amém aí pra mim. Olha quanta gente linda aqui que eu tô vendo aqui na live. Quando a gente era do mundo, gente, a gente era feio pra caramba, misericórdia, a gente era feio. Mas aí, quando a gente começa a se relacionar com Cristo, a gente começa a ficar bonito. Porque a palavra de Deus diz assim, que um coração alegre formoseia o rosto. E quando a gente tem um relacionamento com Cristo, nosso coração fica leve, nosso coração fica alegre. Olha lá, o Tião falou amém, Maria Socorro falou amém, a Grace falou que sim, e é verdade. Então nós já começamos a receber heranças através do nosso relacionamento. Olha lá, meu amor pôs uma carinha assim, de que tá apaixonado por mim, porque eu fiquei linda, né? Muito mais bonita agora. Isso aqui é o quê? É o Espírito Santo, né? Ó, não tem nenhuma maquiagem, gente. Tô aqui, ó, cara limpa. Nenhum brinco eu não coloquei, não deu tempo. Mas o quê? É a alegria que tá dentro de nós. É o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, que nos traz essa paz, essa alegria. E a gente já começa a receber essa herança aqui, enquanto a gente ainda está aqui na terra. Assim como Paulo falou aos Filipenses, que ele vai prover para a gente todas as nossas necessidades. Jesus nos falou para não andar ansioso, que ele cuida. Se você for ver o que Jesus fala sobre ansiedade, a preocupação que o Pai tem com a gente, se Deus se preocupa em vestir o lírio do campo, quem dirá a nós? Se Deus se preocupa em alimentar os pardais, quem dirá a nós? E Ele fala para a gente lançar toda a ansiedade fora, né? Jogar fora toda a ansiedade e confiar. E crer que Ele supre as nossas necessidades. E a gente viver um dia de cada vez e crendo que Ele está no controle é maravilhoso. Mas aqui a gente já começa a herdar, né? Começa a se parecer com Deus aí, na bondade, na paciência. Gente, isso tem que ser trabalhado. Deus é muito paciente.
Então ele começa já a trabalhar na gente essa paciência, né? A gente vai, quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais parecido você se torna daquela pessoa através do seu comportamento. Você pode ver os filhos na escola, criança pequena vai para a escola e volta repetindo palavras que ouviu lá na escola, que viu os coleguinhas falando. Então, assim, a convivência, a própria Bíblia diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Aquele velho ditado que minha mãe dizia, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. A Bíblia diz isso. Com quem a gente anda, a gente começa a se tornar parecido. Então a gente fala assim, olha, eu sou de Cristo, eu sou da família de Deus, eu amo Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho paciência, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho raiva, eu quero matar, eu quero... Aí não tá parecendo, não. Acho que não tá convivendo muito com ele, né? Porque quando a gente começa a conviver com Jesus, é o mínimo que acontece aqui na Terra, é a gente já começar a se parecer com ele. Na bondade, na paciência, na glória dele em nossas vidas, na sabedoria. A gente já recebe logo de cara a graça, que é o perdão dos nossos pecados, a misericórdia dele, o poder, porque nós como igreja, ele nos deu esse poder, essa autoridade aqui na terra, né? Então a gente vê que a palavra ela nos dá essa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso é uma promessa de Jesus. Ele já nos deu poder através do Espírito Santo. Então já são coisas que nós herdamos dele para começar a usar aqui na terra, tá? Agora e na eternidade? Na eternidade, nós falamos sobre a terra, coisas que a gente já começou a adquirir de Deus, ganhar de Deus, por estar junto com ele, por caminhar com ele aqui na terra. Mas na eternidade, eu anotei 6 coisas aqui, rapidinho. Nós herdamos vida eterna, nós herdamos um corpo glorificado como o corpo de Cristo, porque isso é uma promessa de Deus para a nossa vida, para a eternidade. Nosso corpo vai ser transformado. Engraçado que hoje eu estava falando para minha mãe assim, mãe, eu tô com umas ruguinhas aqui, eu tô ficando velhinha, que eu vou ser vovó, né, gente? Mas eu tô feliz. Aí a minha mãe falou assim, olha, eu estava pensando, olha só a sabedoria dela. Ela disse assim, eu estava pensando, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos enrugar, queira ou não, né? Aí ela falou assim, uma palavra, não foi eu que falei, tá? Foi ela. A gente vai ficando velhinho, as pessoas vão envelhecendo, vão ficando feinho. Mas isso é o quê, gente? Isso é consequência da vida carnal aqui, do corpo físico aqui na Terra. É a consequência da morte física, né? A consequência do pecado de Adão e Eva, o nosso envelhecimento. A gente não vai viver eternamente aqui. Ninguém aqui vai ficar para semente. E aí... a gente pensa assim, poxa, mas e agora, né? Tô envelhecendo. Só que, gente, a nossa vida aqui, ela é passageira. Esse corpo aqui vai morrer. Nós estamos sujeitos a uma gripe, nós estamos sujeitos a sofrer um acidente, a perder uma perna, a ficar cego. A gente é sujeito a qualquer coisa aqui na Terra enquanto nós estamos aqui com esse corpo. Nós temos uma proteção de Deus, nós sabemos que os anjos de Deus nos cuidam, nos guardam. Mas se Deus permitir certas coisas que aconteçam com o nosso corpo físico aqui, ele é passageiro. Vai passar. As ruguinhas vai aparecendo, gente, e isso é normal, faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida aqui na Terra. Só que nós temos uma promessa de Deus para a eternidade, um corpo transformado. É interessante que a gente olha assim... para a palavra, como que era o corpo de Cristo depois que ele ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele apareceu para mais de 500 pessoas com o corpo transformado, em um corpo glorificado. Mas era um corpo que transpassava a parede, olha que chique, gente, que top. Transpassava a parede, era um corpo que se alimentava, porque ele comeu junto com os seus discípulos, ele comeu junto com os seus seguidores. Era um corpo... que se modificava, era um corpo em glória. A gente não tem entendimento do quão isso é grandioso, o quanto é fora da nossa realidade humana. E é uma promessa que o nosso corpo seja glorificado como o corpo de Cristo, tá?
Primeiro, eu falei vida eterna. Segundo, o corpo glorificado como corpo de Cristo. Terceiro, nós estaremos na eternidade livres de dor, livres da morte, livres do pecado, livres do sofrimento. Porque ele diz assim, que ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Que lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá tristeza, não haverá pranto. Aí a gente vê algumas pessoas falando assim, meu Deus, será que eu vou lembrar daqui? Vai lembrar de algumas coisas aqui, mas não com sofrimento, não com dor. Você vai lembrar de coisas boas, de coisas, né? Mas não da dor, porque não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Isso é promessa de Deus. Quarta coisa, seremos recompensados. A Bíblia fala sobre galardões, né, presentes. Gente, a gente não tem noção do como vai ser. A gente não tem noção de como vai ser esses galardões, esses prêmios, essas condecorações, mas é promessa de Deus para a nossa vida, tá? Seremos recompensados. Reinaremos com Ele para sempre. Gente, nós somos chamados para reinar, nós vamos governar com Ele. Nós reclamamos tanto da política, tanta coisa que está... Nós vamos governar com Cristo, Ele é o nosso rei. O reinado dele não é para esse mundo. Quando ele veio, os judeus não acreditaram em Jesus como Messias. E até hoje tem muitos judeus que não creem em Jesus como Messias. Aliás, a grande maioria, eles ainda estão esperando o Messias. É por isso que quando o anticristo chegar, eles vão acreditar que é o Messias deles. Até eles entenderem, até o anticristo entrar no templo e profanar o templo, aí vai cair a ficha, eles vão entender que aquele camarada lá não é de Deus. E aí vai cair a ficha para o povo de Israel, que eles vão entender que o Messias deles já veio há 2000 anos atrás, não foi reconhecido porque ele foi morto numa cruz. E ele não veio para governar como homem, ele não veio para reinar aqui na terra. E Satanás queria que ele reinasse, né? Quando a gente vê a tentação lá no deserto, Satanás falou assim, olha, eu te prometo todos os reinos da terra. Eu acho que Satanás já estava tentando pôr um mensalão ali, né? Eu queria comprar Jesus ali, Jesus repreendeu Satanás, porque o reino dele não é aqui nesse mundo. E quando ele fala sobre o reino na eternidade, nós reinaremos com ele. Gente, isso é promessa, olha só que tremendo isso. E sexta coisa, teremos uma herança eterna. A nossa herança eterna, além dos galardões, eu creio que há muitas outras coisas que a gente também não tem noção, mas vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Mas aí, para a gente encerrar, como que nós podemos nos tornar a família de Deus? Como que nós podemos nos tornar da família de Deus? É através de Jesus Cristo, é através do batismo. Porque quando nós nascemos, nós nos tornamos seres humanos. Nascemos em uma família humana aqui na Terra. Agora, no segundo nascimento, que é o batismo, ali sim nós nascemos para a família de Jesus. Ali sim nós nascemos para a família de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, ide, Jesus dando ordem aos seus discípulos, ide por todo mundo, né? E fazei discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ele deixou um mandamento. O batismo é o ato que nos faz, assim, um ato público, que nos faz sermos reconhecidos da família de Deus. Talvez você que está me assistindo aqui ainda não batizou. Talvez você fale assim, mas eu tenho um compromisso com Jesus. Se você tem um compromisso com Jesus e não se batizou, não encontrou um grupo de cristãos onde você queira participar, congregar junto com aquelas pessoas ali e descer as águas do batismo para externar a tua aliança, o teu compromisso com Jesus, você está perdendo tempo. Por quê? É a mesma coisa que uma pessoa casada dizer assim, olha, eu não vou usar aliança. Ó, tá vendo isso aqui? Essa aliança aqui eu uso desde o dia em que eu casei com meu marido. Isso aqui é o símbolo do compromisso que eu fiz com ele. Entende? Essa aliança não me impede de pecar. Essa aliança não me impede de trair o meu marido, não me impede de abandonar o meu marido, não me impede de fazer coisas erradas. Porque a aliança, ela não segura nada. Assim como o batismo. Talvez você fale assim, eu conheço tanta gente que batizou e hoje está lá no mundo pecando, vivendo a vida torta. Porque o batismo em si, ele é um símbolo.
Ele não é um veredito. Ele não é uma coisa assim, tipo, batizou, pronto. A não ser que batizou e já morreu, né? De vez em quando meu marido brinca assim, quando ele vai fazer um batismo, ele fala para a pessoa que vai batizar assim: ó, eu vou te batizar, vou te segurar uns 10 minutos lá embaixo da água, lá, blu, 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 blu. É só brincadeira. Mas aí sim, já, igual aquele que estava lá na cruz, lá, que aceitou Jesus, não teve nem tempo de batizar e foi salvo. Então não é o batismo que nos salva, não é uma aliança que me torna fiel ao meu marido. A aliança é um símbolo do compromisso que eu tenho com ele. O que me torna fiel a ele é o meu caráter, é o meu compromisso, é a minha responsabilidade dentro desse casamento. Então, quando você batiza, você está colocando uma aliança, você está mostrando. Gente, eu conheci uma mulher que ela ficava muito triste porque o marido dela não queria usar aliança. Tirava, escondia, guardava. Não vamos dizer para quê, né? A gente não sabe por que ele fazia isso, né? Ele escondia a aliança. E ela falava assim, ele tem vergonha de falar que ele é casado, ele tem vergonha de usar a aliança que nós casamos. Isso é o quê? Uma pessoa que ela fala que ela é de Jesus, mas ela não quer batizar, ela está tendo vergonha de mostrar a aliança dela. Então, o batismo é apenas um símbolo do compromisso que você faz com Jesus. E que através do batismo, ali você passa a pertencer à família de Deus. Porque como que você vai dizer assim, olha, eu pertenço àquela família lá, mas você não tem o nome daquela família, você não tem o sobrenome, você não tem a aparência daquela família, você não tem intimidade, você não entra na casa, você... Aí como? Como que você pode dizer que pertence àquela família? Entende? Então, ser da família de Deus, que é através de Jesus, é Ele, através dele que nós nos tornamos filhos de Deus, é você se comprometer com Ele, você mostrar o teu compromisso publicamente e dizer assim, olha, agora eu fui comprado, eu sou dele, eu sou de Jesus, através do batismo. E ali você passa a pertencer à família de Deus e começa a conviver. E através da convivência com seus irmãos em Cristo, é por isso que a gente sempre fala, os que são mais velhos na casa, os que são batizados há mais tempo, tenham paciência, tenham amor, tenham carinho com aqueles novos convertidos, com aqueles que acabaram de se batizar, porque são bebezinhos na fé. São novos filhos que o papai trouxe para a gente ajudar a cuidar. Então, nós estamos crescendo como igreja, nós estamos crescendo como família de Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso. Eu estou vendo aqui um monte de gente aqui que participa com a gente na igreja quadrangular de Nova Andradina. Amo muito vocês. Vocês são a minha família espiritual. Independente de uma placa de igreja, independente de um lugar onde nós congregamos, há milhares e milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo inteiro que são a família de Deus. Talvez você está pensando assim, meu Deus, eu achei que a minha família com Deus era só aqui. Tem muitos dos nossos irmãos hoje, infelizmente, sendo torturados, sendo perseguidos em países por afora, né? Não vamos nem entrar nesse contexto. E nós temos que orar por essas pessoas, orar pelos nossos irmãos. E eu creio que na eternidade a gente vai encontrar todos eles lá e nos reunir diante do nosso Pai. E isso é tremendo e é maravilhoso. Tá? Então, que Deus te abençoe. Que essa aula nós já estamos encerrando aqui. Que você entenda que o chamado de Deus para você é para que você pertença a Ele, pertença à família dEle, através de Jesus, através do batismo, testificando a sua fé e tendo um relacionamento de intimidade com Deus, tendo um relacionamento diário com a presença do Espírito Santo. Ok? Deus abençoe vocês. Quero orar agora. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por todos que estão assistindo esse vídeo, né? Mesmo que depois de gravado aí no canal da igreja. Eu quero orar para que você seja fortalecido e que você não saia, não abandone a família, não saia da família de Deus. Porque é possível sair da família, é possível ser um desertor, né? É possível abandonar e que você consiga, né, continuar até o fim
mesmo que venha lutas, mesmo que venha sofrimentos, que você esteja firme nas promessas de Deus para a eternidade, ok? A nossa vida aqui é passageira e uma coisa eu te digo, uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas com quem eu converso sobre isso e que eu amo, é o seguinte: lá no céu eu quero ver você, ok? Eu quero encontrar você na eternidade. É muito bom ter você aqui na terra. Nossos irmãos em Cristo que congregam junto com a gente, aqueles que a gente não conhece ao longo do mundo, de vez em quando a gente encontra um assim, a gente percebe que é cristão, a gente fala, você é crente, não é? A pessoa fala, ai, dá um abraço aqui, meu irmão. De vez em quando a gente encontra uns irmãos aí que a gente nem imaginava. É muito gostoso termos uns aos outros aqui na terra, mas vai ser muito melhor na eternidade. A minha oração nesse momento é para que você permaneça firme, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida, ok? Vamos orar? Que Deus abençoe você e a sua família. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo essa aula, e se ela ainda não tomou a decisão, não desceu as águas do batismo, que essa pessoa ela sinta no coração a necessidade de pertencer à tua família, a necessidade de externar esse compromisso, essa aliança contigo, através do ato do batismo, Pai. Que ela seja fortalecida pela presença do Seu Espírito Santo, que nós como igreja possamos ter o entendimento e cuidar uns dos outros como irmãos, que nós possamos vencer, viver aqui até o final, aconteça o que acontecer, perseverar até o fim, porque o nosso desejo, sim, Senhor, é herdar a vida eterna e sempre fazer parte da sua família. Temos orgulho, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, nos comprando, pagando um preço pela nossa salvação, e nós somos muito gratos. Te agradecemos, Senhor, pela eternidade, te agradecemos pelo teu compromisso com a gente aqui na terra, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o teu compromisso de nos cuidar como Pai. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Paz seja com todos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. E Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Tem muita gente que não curte, tá? Curte aí. E no canal da igreja, se inscreva, ok? Beijo, Deus abençoe. Paz seja com todos.